Boa noite. Desculpa. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite. Não sei se está travando, eu tô aqui no 4G, mas como tá chovendo muito, talvez esteja complicando um pouco a conexão. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos para a nossa roda de meditação. Ontem, peço desculpas, na verdade eu tive que fazer um atendimento de urgência e eu não consegui chegar a tempo. Então, peço perdão, provavelmente pela minha ausência, então não consegui mesmo, então perdoe. Mas hoje estou aqui então para encerrar esse ciclo, para a gente conseguir fazer esse fechamento, mas são coisas que acontecem, nem toda a gente tem o controle, né? Não gosto muito de faltar aos meus compromissos, mas enfim, acabou acontecendo. Então fui atender uma urgência e não ia chegar a tempo mesmo, tá bom? Mas foi isso, de resto tá tudo bem, graças a Deus. E a gente vai finalizando aqui nosso papo. Então, bem-vindos. Como sabem, esse ciclo eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre julgamento e o quanto a gente sabe, né, que julgamento realmente não é algo fácil de se lidar. E tem as duas vias, né? Tem a reflexão de quando eu faço esse julgamento, mas do mesmo modo, quando eu recebo o julgamento, eu também preciso refletir. Muitas vezes a crítica do outro, o julgamento do outro, normalmente ela toca em algo que nos incomoda. Então toda vez que você recebe algo e aquilo te toca de alguma forma, é porque é como se a gente acreditasse, né, naquela fala, naquelas palavras, né? E aí a gente se afeta por aquilo, certo? Provavelmente alguém aqui já recebeu alguma crítica, ou já recebeu algum julgamento que não fez sentido. E aquilo do mesmo jeito que veio, foi, né? Então, mas quando realmente nos afeta, aí vale a pausa, né, para reflexão, né? Muitas vezes esse julgamento do outro, ele só nos impacta quando existe uma crença negativa pré-existente, tá? E naquele momento, aquele julgamento, ele entra como uma verdade. Então, se já tem uma crença negativa pré-existente sobre si mesmo, se vem algo parecido com essa crença, é como se parte de nós validasse aquelas palavras, né? E aí vai mexer muito, vai ferir, enfim. Então, mas o importante aqui é entender
é refletir sobre o que tá machucando, né? Que crença é essa, então, que eu tenho sobre mim mesma, né? E dessa forma que a gente vai conseguindo reconhecer o que ainda é difícil, né? E qual é o processo aqui que eu preciso percorrer, né? Por outro lado, eu acho que hoje a gente vive uma cultura que valoriza e nos ensina muito a performar. O tempo todo hoje a gente percebe, principalmente nas redes sociais, muito sobre você performar. E para mim, isso muitas vezes não é uma regra, mas ensina a performar e não ensina a ser. Então a gente é muito mais cobrado em parecer do que sentir, do que a ser. Só que isso vai criando o que eu vou dizer? Acho que uma hipersensibilidade à imagem. E aí eu fico, né, nessa busca dessa performance. Eu vou criando muitas vezes um eu idealizado, porque esse eu idealizado é aquele eu que vai ter reconhecimento, aquele eu que vai ter pertencimento, que vai ser amado, enfim, por aí vai. Então, e quando vem esse julgamento, é como se aquilo realmente balançasse toda essa estrutura que eu criei, né? Por isso que hoje se fala, a gente sabe que existe muita ansiedade hoje em dia, e dentro dela existe muita ansiedade social, porque de fato as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem corresponder, não conseguem sustentar tanto esse eu idealizado, que muitas vão criar, também não é uma regra. Então eu falo sempre que hoje a gente vive sobre uma lógica ou de comparação ou de ideal. Ou eu estou sempre me comparando ao outro, que o outro tem, o que o outro faz, e eu não sei, eu não faço, eu não consigo, enfim. E aí eu vou criando esse ideal, né? Esse eu ideal. Só que a questão é que esse eu ideal, ele requer muita energia para ele ser sustentado. E toda vez que eu estou me distanciando de um eu verdadeiro, isso também vai machucar, né? De qualquer forma. Eu não estou olhando para aquilo que eu preciso olhar real. Eu não estou fazendo o caminho que eu preciso fazer. Eu não vejo problema nenhum em eu criar, a partir do meu real, um eu idealizado para mim. É que aqui eu estou falando de um eu idealizado para o outro, para essa cultura que hoje, né, tanto se aparece, né, nas redes sociais. Então acho que isso não. Eu querer um eu ideal para mim, eu Janaína, gostaria de toda vez que eu fosse fazer a meditação, enfim, né, que eu conseguisse me expressar melhor, que eu fosse uma pessoa, seja lá o que for. Eu acho que a gente pode ter objetivos, né? Mas isso tem que ser para você. E isso tem que estar acessível para você. Isso tem que fazer sentido para você, não para o outro. Né? Isso tem que começar aqui, dentro de você, e não fora. Né? Então, acho que a pergunta aqui é quantas escolhas, muitas vezes, são feitas por esse medo do julgamento. E se eu faço as escolhas por esse viés, pelo medo de julgamento, eu deixo de fazer as escolhas pelo meu desejo. Pelo desejo desse ser, né, o que eu realmente sou, e por aí vai. Enfim, então hoje acho que essa reflexão seria mais pra gente
refletir realmente sobre todos os julgamentos, que julgamento a gente não tem controle sobre o que vai vir, o que não vai, mas eu tenho controle, né? Preciso saber lidar com aquilo que vem para mim. Então, primeiro eu preciso muitas vezes reconhecer quando me toca e por que está me tocando, então, né? Qual é o processo aqui para mim. Mas eu tenho que ter um certo cuidado também, porque hoje realmente a gente vive muito essa cultura da performance, né? Da comparação, esse eu ideal, etc. Então tenham cautela, reflitam muito e questionem-se para que vocês realmente possam trilhar o caminho, né, do autoconhecimento, mas que proporcione realmente o crescimento do seu ser para você e não só para o outro, tá bom? Então vamos meditar um pouquinho em cima disso para a gente poder finalizar então nosso ciclo aqui, tá? Eu vou colocar a música, eu vou deixar ela um pouquinho mais baixa. Eu tive feedback que a música tá ficando muito alta e como a minha voz não é alta, então tava atrapalhando um pouco. Eu vou deixar aqui pra gente poder não atrapalhar muito a meditação, tá bom? Então sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, repouse as mãos sobre as pernas, traga a sua presença. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma, volte o olhar para dentro de si. Respire. Respire profundo e caminhe para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire profundo. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Relaxe o seu corpo. Vá serenando seus pensamentos. E se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação.
Respire profundamente e permita-se repousar em si mesmo. Então, nesse momento, sinta a sua essência. E sentindo a sua essência, perceba que você não precisa provar nada, nem corresponder a nada, apenas estar e ser. Se você pudesse se olhar de fora, talvez você consiga ter a percepção de qual eu idealizado você criou, qual eu idealizado você vê em você. Aquela versão que você criou para ser aceita, aceito, admirado, admirada, reconhecido, reconhecida, amado, amada. Sim, para sobreviver numa cultura que exige resultados e chama isso de valor. Respire. Talvez você, nesse momento, possa refletir quantas vezes o medo do julgamento te afastou de quem você realmente é. Respire profundo. Sinta a conexão com seu coração. Sinta a conexão com a sua verdadeira essência. E diga mentalmente: eu me fortaleço quando volto a ser quem eu sou. Então, meu convite aqui por um instante, você fique no seu silêncio, para que você possa sentir a liberdade que nasce quando o julgamento perde o valor e a sua essência volta a respirar.
Respire profundo e sinta a sua essência. Respire profundo e fortaleça esse lugar, essa conexão, para que possa ser a sua guiança. Respire, integre tudo que foi útil e bom para você. E reconheça então 3 coisas para que você possa agradecer no dia de hoje. Sinta a gratidão, sinta a gratidão através do seu coração, permitindo que esse sentimento percorra todo o seu corpo. Mais uma vez, respire profundo. No seu tempo, vai trazendo atenção mais uma vez para a sua respiração. No seu tempo, vai trazendo atenção para o seu corpo. E bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, gentilmente, vai abrindo os olhos. Gratidão. Namaskar. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Tem uma frase que eu sempre falo para os meus clientes. Ser você mesmo. Ser você mesmo é o ato mais corajoso de amor que você possa viver. Então, seja você. Procure esse ato corajoso de amor para com você. Cada vez que você fortalece esse seu ser, essa sua essência, você provavelmente vai ter recursos e ferramentas para lidar com qualquer julgamento. Então, esse é o caminho. Obrigada. Desculpa, eu estou emocionada. Desculpa por ontem. Agradeço imensamente o carinho, a companhia e agradeço sempre toda a atenção. Desejo um domingo maravilhoso a todos, a todas, em especial a todas as mamães, qualquer tipo de mamãe, e tem muitos, são muitos os tipos de mamãe, a todas as pessoas que de alguma forma cuidam.
Beijo no coração. Até amanhã. Até amanhã não. Até a próxima.